Os fundos imobiliários têm uma importância fundamental na nossa estratégia. Não sei quanto tempo que você me acompanha, mas se você já é um Robinhooder há algum tempo, você já sabe como é que funciona a nossa estratégia de investimentos, que não tem erro, é simples, direta e objetiva. É como se fosse um time de futebol. A defesa é a renda fixa, os fundos imobiliários é o meio-campo que você está vendo em amarelo e o ataque é o que você está vendo em azul. As ações. Então uma carteira bem diversificada, bem estruturada, sólida e robusta é muito semelhante a um time de futebol. Eu nunca vi um time de futebol que não tem uma defesa boa ganhar um campeonato, ou um ataque eficiente e uma transição ali, que é o meio-campo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o meio de campo, que são os fundos imobiliários. Ele alia renda passiva todos os meses, todo santo mês cai dividendo na sua conta, isento de imposto de renda, o que é muito legal, aliado à valorização das cotas no longo prazo. Se você investe em bons ativos, é certo que no longo prazo isso vai se valorizar. Então agora a gente vai falar sobre os fundos imobiliários que têm selo Robinhooder de qualidade e que te pagam muitos dividendos, além de estarem baratos na bolsa. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rob Correia, analista CNPI e também investidor profissional, autor do livro Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo, Os Segredos para a Independência Financeira. Ele se encontra disponível aqui no primeiro linkzinho para você na Amazon e eu estou na Bolsa desde 2013, na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana desde 2014. Então, daqui a pouco aí vamos completar 10 anos de experiência prática, skin game total. E antes de eu falar sobre os fundos imobiliários, a gente precisa comentar sobre a polêmica que ocorreu poucos dias atrás entre CVM e Maxi Renda, né? O caso da CVM contra o Maxi Renda. Eu expliquei tudinho, detalhado, tintim por tintim, tudo que você precisa saber realmente sobre o que rolou por trás, né? As informações importantes. Vou até deixar a sugestão para você, é esse vídeo aí, ó, MXRF11 contra a CVM. Será que você deveria vender todos os seus fundos imobiliários? Será o fim dos fundos imobiliários, né? E esse vídeo ele foi no ar dia 29 de janeiro e já dando spoiler aqui, tá? A minha recomendação foi não venda os fundos imobiliários. Por quê? Porque isso não é uma decisão definitiva. Ainda cabe um pedido de reconsideração. A CVM pode mudar de ideia. Então não se desespere, não venda as cotas na queda, na baixa, que é o pior momento para você vender, né? E como eu falei, esse vídeo foi publicado no dia 29 de janeiro, no dia 1º de fevereiro a gente teve uma atualização. Então, alguns dias depois saiu que a CVM suspendeu a decisão sobre a polêmica questão da distribuição dos dividendos do Maxi Renda, exatamente como eu falei, né? Não façam nada de forma desesperada, que infelizmente muitas pessoas não seguiram o conselho e acabaram vendendo fundo imobiliário e tal. Eu falei, não, vai com calma. E o que significa isso daí na prática, né? Essa decisão que eu acabei de mostrar? Efeito suspensivo não significa que mudou a decisão da CVM, significa que ela vai dar um tempo, tá, até analisar o pedido de reconsideração. Ou seja, em outras palavras, hoje continua como está, tá? Não vai mudar nada até o momento que a CVM pegar esse pedido de reconsideração, analisar e por fim decidir. Tá? Então isso é o efeito suspensivo. Em resumo, até o momento não mudou nada na prática. Aí quando sair a decisão, óbvio, eu vou informar para você em primeira mão, é só você ficar ligado aqui no canal. E essa questão interfere diretamente nos fundos imobiliários, né? A maioria dos Robinhooders tem fundos imobiliários na carteira, seja de tijolos ou seja de papéis, e eu gostaria de saber hoje qual que é o percentual de fundos imobiliários que você tem dentro do seu patrimônio, ali na sua carteira. Quantos por cento que você determinou que será fundos imobiliários? É 20%? É 15%? É 50%? Todo mundo que escrever aqui embaixo, respondendo essa simples pergunta, vai estar concorrendo a este livro aqui, que a galera adora, por sinal, né? A Fórmula Mágica do Joel Greenblatt. Então, você escreve aqui embaixo e eu faço sorteios nos stories do meu Instagram. Então você tem que me seguir no Insta para você acompanhar, às vezes você é sorteado. Os fundos imobiliários, eles são divididos em dois segmentos: os fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos. Historicamente, eles costumavam andar juntos, de mãos dadas na bolsa de valores. Os fundos de papéis e de tijolos meio que seguiam uma cotação do outro, e isso mudou recentemente. Aqui na tela você está vendo em laranja os fundos imobiliários de papel e em cinza
os fundos imobiliários de tijolo. Perceba que em 2019, 2020, até ali meadinhos do começo de 2021, eles meio que seguiam juntos. E depois teve essa destoada, né? Os fundos de papéis foram igual foguete para cima e os fundos de tijolos ficaram pelo meio do caminho. E o que aconteceu nesse tempo todo aí que acabou fazendo essa mudança? Primeiro, a taxa de juros acabou subindo. Toda vez que sobe a taxa de juros, os ativos de renda variável, de modo geral, acabam desvalorizando. A gente viu na Bolsa de Valores as ações caindo, a gente viu aí os fundos imobiliários tijolos caindo, tá? Só que isso acabou pegando um pouco menos os fundos de papéis, porque muitos deles se beneficiam do aumento da taxa de juros. Eu já vou explicar sobre isso. E outra coisa que interferiu bastante também os fundos de tijolos é que a decepção sobre a economia brasileira acabou pegando o mercado. O pessoal gostaria de ver números melhores da economia brasileira e como estava derrapando, o pessoal falou, pô, se a economia está derrapando, as empresas também devem estar um pouco derrapando. Consequentemente, elas não vão expandir as suas operações, então aí fica aquele ceticismo todo sobre galpões logísticos, shopping centers, escritórios, enfim, tudo que envolve o mercado imobiliário. Agora, já os fundos de papéis, eles, como eu mencionei agora há pouco, tem uma relação um pouco diferente, porque quando você tem um aumento da inflação, que a gente viu, o IGPM, que é o índice de inflação, explodiu, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, também explodiu, e os índices de inflação acabam beneficiando os títulos de dívida que tem dentro dos fundos de papéis, porque eles são corrigidos pela inflação, além do que alguns, eles são corrigidos, indexados, que a gente chama, pela taxa de juros. Então, pô, a inflação subiu, a taxa de juros subiu também. É por isso que os fundos de papéis se valorizaram tanto. Só que a gente precisa ser justo aqui, né? Não foi apenas os fundos de tijolos que acabaram se prejudicando. Na Bolsa Brasileira, a gente teve alguns setores que foram muito prejudicados aí nos últimos meses. Eu até separei para você, aqui do lado esquerdo, os setores da Bolsa que nós estamos falando, então as ações de construção civil, as ações de shopping centers, a coluna do meio, quanto que caiu nos últimos 24 meses, a partir da publicação desse vídeo, e o quanto que caiu nos últimos 12 meses. Então você perceba, o setor de construção civil foi muito impactado, cara. O setor de shopping centers também foi muito impactado. Então nós vamos elencar aqui primeiramente os fundos imobiliários que estão pagando muitos dividendos. Até selecionei alguns aqui que estão pagando até mais de 1%, 1,5% ao mês. Então a gente começa com o polêmico Maxi Renda, né? Igual a explicação que eu dei agora há pouco para você. A gente tem o RDM11, o HCTR11, RSR11 e o CPTS11. Você perceba que com exceção do Maxi Renda, todos os outros estão pagando mais de 1%. Agora, algumas dicas aqui, tá? Não invista apenas em um desses fundos imobiliários de papel. Vai investir em fundo de papel? Sem problemas. Mas pelo menos 2, 3, diversifique entre eles. E não apenas tenha fundos de papéis na sua carteira. Tenha também fundos de tijolos. Aqui na tela é o dividend yield, ou seja, o quanto que você recebe de rendimentos proporcional ao preço da cotação na bolsa de cada segmento de fundo imobiliário. Então hoje a gente tem os shopping centers e os galpões logísticos pagando pouquíssimo dividendo, né? Você está vendo aqui, não são os setores que mais pagam, só que em contrapartida aqui, ó, recebíveis é um dos que mais paga. Então hoje a gente tem os fundos de papéis pagando bastante dividendos, mas você pode diversificar, eu até recomendo que você diversifique em outros setores. Agora, quando a gente fala de dividendos, é óbvio que a gente fala de fundos de papéis, mas quando a gente fala de fundos baratos, ou seja, que estão negociados abaixo do valor patrimonial, aí a resposta é diferente. Mas o que seria um fundo negociado abaixo do valor patrimonial? É muito simples. Isso daqui é o valor dele na bolsa e isso daqui é o valor do patrimônio. Então você percebe que ele é muito mais valioso de fato do que ele está sendo negociado na bolsa. Então aqui você está vendo alguns fundos imobiliários, primeiramente separei só de shopping centers, todos esses daqui que você está vendo na tela, XP Malls, VISC11, enfim, todos esses 5 estão negociados abaixo do valor patrimonial. Outro segmento que está também descontado são os escritórios. A gente tem o KNRI, o BRCR, olha só o BRCR, cara, 0,66, né? HGR11, enfim, esses 5 aí também, todos eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. E por que o pessoal está tão cético sobre os escritórios? Primeiro, eu já falei agora há pouco, a questão da economia, o pessoal está um pouco preocupado com a situação fiscal do Brasil, a inflação, se as empresas realmente vão voltar
tentar lucrar bastante. E outra coisa que acaba incomodando é a taxa de vacância. As áreas vagas dos escritórios em São Paulo vem aumentando e São Paulo é o mercado mais quente, mais aquecido que nós temos de escritórios, o mais importante inclusive. Esses dois setores foram bastante prejudicados na crise que nós tivemos. Os shopping centers porque ficaram fechados, pararam de pagar dividendos, foi uma fase muito complicada para os shopping centers, mas ainda estão se recuperando. E as lajes corporativas também sofreram bastante com a crise, né? Com home office, as empresas muitas fecharam as portas para sempre, enfim. Então, esses dois segmentos foram bastante abalados, ainda estão em fase de recuperação de confiança. Um que não foi abalado foi o de galpões logísticos. Então eu separei aqui 5 fundos de galpões logísticos. Você veja que aqui alguns têm desconto, como é o caso do XPLG 11, VILG 11, GGRS 11, mas aí já tem outros que estão sendo negociados acima do valor patrimonial. Só que olha só a diferença, lembra que eu mostrei agora há pouco o gráfico da vacância dos escritórios em São Paulo? Dá uma olhada no gráfico da vacância desse tipo de imóvel que são os galpões logísticos. É completamente distinto, né? Você vê que tem uma melhora gradativa a cada trimestre que vem passando e hoje a taxa de vacância está em 12%. É um cenário bem diferente. É por isso que o desconto aqui acaba sendo menor, porque você tem um otimismo sobre esse segmento bem maior sobre o de shoppings e de lajes corporativas. Uma estratégia vencedora tem uma defesa sólida, renda fixa, um meio-campo bem construído, que são os fundos imobiliários, e o ataque eficiente matador, que são as ações. Eu acredito que essas 3 classes de ativos juntas proporcionam uma carteira muito mais preparada para tudo que você vai encontrar ao longo da sua vida de investidor do que você escolher apenas um ou outro. Hoje foi exclusivamente sobre os fundos imobiliários e eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai te ajudar a escolher os melhores para o seu meio de campo. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.